Eu sou a Ana e esse é mais um Ponderações. Hoje eu estou com o fone para ver se consigo minimizar um pouco o ruído de fundo, inclusive para poder manter o ventilador ligado, que senão a gente cozinha aqui. E hoje eu vou falar sobre palavras e essa ideia de que existem palavras difíceis, de que a linguagem que nós usamos em certos meios é empolada demais ou que espanta os leitores. E eu vou começar por essa crítica ao meio acadêmico, que eu considero uma crítica fora de lugar, porque o meio acadêmico escreve para o meio acadêmico e pressupõe que quem está no meio acadêmico tem obrigação de ter um domínio fluente e eficaz da língua formal, da norma culta e das mais diversas variedades de linguagem. Por isso é o meio acadêmico. Então, dizer que as teses e dissertações deveriam ser escritas em uma linguagem coloquial é uma insanidade, é uma besteira, porque não é esse o objetivo, não é esse o meio. Eu compartilho algumas críticas sobre quando os intelectuais vão para a sociedade e mantêm uma linguagem que seria ininteligível para a maioria das pessoas. Esse, de fato, é um problema e eu concordo. Mas também eu discordo de uma postura de pessoas mais à esquerda que começou lá no fim dos anos 90 de passar a mão na cabeça das pessoas que não tiveram acesso ao estudo e dizer, olha, não tem problema você falar errado, não tem problema você não saber das coisas, você está nesse local social e é isso que a sociedade fez com você, então não tem problema algum. Claro que tem problema. Primeiro tem o problema da sociedade ter colocado essas pessoas nessa situação. É ridículo pensar que uma pessoa que não tem acesso a uma educação sólida, ela deveria ser festejada e tratada com condescendência e com até um certo carinho paternalista, porque a sociedade não lhe deu oportunidade. Isso é rasteiro e principalmente é profundamente condescendente e paternalista, como eu já disse. É horrível. O nosso esforço deveria ser para que toda e qualquer pessoa, independente do seu meio social, tivesse o amplo e pleno domínio da língua. Porque o amplo e pleno domínio da língua emancipa, transforma a pessoa em um leitor. E a partir do momento em que a pessoa tem a capacidade de ler e não apenas de decifrar palavras, aí é que se pode pensar em começar a trabalhar a consciência das pessoas. Mas era muito comum, quando se corrigia um aluno, lá no início dos anos 2000, ser chamado de preconceituoso. As pessoas diziam, você tem preconceito linguístico, não importa se a pessoa fala errado, porque esse é o dialeto do seu meio social. Eu entendo essa leitura, eu entendo que é uma maneira de classificar e que muitos linguistas fizeram carreira em cima desse tipo de atitude. Mas eu me lembro do professor Bechara, que foi meio que massacrado naquela época, quando ele disse que todo cidadão tem que ser um poliglota em sua terra. E eu considero isso a melhor definição sobre como se deve dominar a língua e a linguagem, de que nós temos que nos sentir tão confortáveis lendo um texto acadêmico quanto conversando com alguém no meio do sertão ou no meio do pampa
ou no meio do Pantanal, e entendendo o que essa pessoa tem a nos dizer. O nosso domínio linguístico deve ir além do nosso meio social. Isso requer um aprendizado que não basta a escola, isso requer vontade também. E requer estratégias. É claro que eu vou ser totalmente anacrônica e falar um pouco da minha experiência de 50 anos atrás, quando eu comecei a ler de fato. Meu pai tinha o hábito de ler dicionários, que era uma coisa muito bizarra para todos nós. Ele gostava de ler dicionários. E então, em casa sempre havia dicionários. E meu pai cobiçava os dicionários enciclopédicos, aqueles todos com os verbetes muito bem trabalhados. Isso fez com que o meu pai, que tinha apenas 1 ano de escola rural e que era considerado analfabeto, com o hábito de ler os dicionários, ele conseguiu formar um palavreado para ler coisas mais complexas, para ler romances, poesia, para ler livros sobre política. Eu sempre gostei também de ler dicionários enciclopédicos, especialmente os ilustrados. Eu sempre tive esse hábito e quando eu saí de casa para estudar, os dicionários ficaram, porque eram da casa dos meus pais, não eram meus. Posteriormente, com o surgimento da internet, as novas gerações têm ao alcance da mão poder consultar dicionários virtuais, que eu não sou muito fã. Eu não consigo pensar que um dicionário virtual substitui o dicionário em papel, mas que certamente, se a pessoa não tem como adquirir um dicionário, se os dicionários são caros, se os bons dicionários enciclopédicos são fora do alcance da maioria de nós, a internet substitui. Meu conselho a quem quer de fato dominar a língua é que a escola não basta. A escola pode te dar a teoria do português, então você pode saber quais os casos em que você deve ou não usar crase, o que parece que a maioria das pessoas não aprendeu, porque o que eu vejo de crase absurda nas redes sociais, mas a diferença dos porquês, outra coisa que eu considero um absurdo também é como a maioria das pessoas não entende que o verbo haver com sentido de existir não tem plural. O que se vê de houveram por aí, ou de haverão, é terrível. Mas todas essas coisas são detalhes. Para dominar a língua, é preciso força de vontade, é preciso interesse. É preciso querer sair da segurança do nicho. Porque se você tem o seu nicho, se você tem o seu grupo de pessoas e essas pessoas dominam poucas centenas de palavras e isso lhes basta, você nunca vai ser incentivado a conhecer um repertório maior. Isso vai limitar a sua vida, na hora de expressar um sentimento, porque se você só tem uma palavra para expressar amor, como você expressa as diversas variedades de amor? Você vai só variar no advérbio de intensidade? Se você conhece 2 dúzias de palavras que expressem o amor, você vai ter um controle maior sobre a maneira como você expressa seu sentimento. Você vai ser mais assertivo, você vai ser mais preciso. E eu odeio quando as pessoas confundem a precisão com a prolixidade.
A prolixidade, às vezes, é necessária quando se está dando uma aula, quando se está fazendo uma palestra, quando se está explicando alguma coisa excessivamente complexa. A prolixidade no dia a dia, ela se torna insuportável pelo excesso. Mas a precisão é importante, porque a precisão faz com que você se expresse adequadamente. E eu diria que a maioria das tretas que rolam na internet são por total incapacidade das pessoas dizerem exatamente o que pensam. É um problema de expressão mesmo. E é um problema de expressão porque falta recurso linguístico para algumas pessoas e porque algumas redes sociais restringem o uso de caracteres. E quando você é obrigado a se expressar em poucos caracteres, você peca na precisão. O excesso de concisão faz com que você expresse verdades excessivamente enfáticas, taxativas, definitivas, e isso te torna pedante e desagradável às outras pessoas. E é por isso que eu considero, agora que estou lá, que o Twitter é o rei das tretas. Porque quando você se expressa com poucos caracteres, o risco de você ser mal interpretado aumenta exponencialmente. Nesse sentido, eu pergunto: existem palavras difíceis no título? Para mim, não existem. Porque quando uma palavra que eu não conheço aparece, eu me sinto desafiada. Eu começo tentando inferir seu sentido a partir do contexto, como eu aprendi com a professora Silvia Terzi, quando fiz inglês instrumental. A aula que ela nos deu serve também para o português. É muito interessante como abordar a língua a partir das conjunções, a partir das palavras de ligação e da conjugação verbal, e ir inferindo outras palavras a partir daí. Mas se a inferência não é suficiente, se eu me sinto insegura, eu tenho esse Aurélio que já está. Quer dizer, eu tenho não, nós temos, porque esse dicionário veio no enxoval do meu marido. Ele foi comprado em 82, quando ele estava na escola. E é bem provável que ele tenha usado todo o salário da guardinha para comprar esse dicionário. Então eu tenho muito carinho por ele. E é um excelente dicionário. O Aurélio, para mim, ainda é o melhor de todos. É um dicionário que tem 34 anos de uso e nós ainda o usamos. Não passa uma semana em que algum de nós não o retire da estante para consultar. E é muito melhor que os dicionários online que você consegue consultar sem pagar, porque os dicionários online vão ficando restritos aos sentidos que se dá hoje para as palavras. Dicionários mais antigos, eles resgatam, eles mantêm sentidos que essa palavra tinha há 50, 60, 100 anos. E isso é importante quando se vai ler um romance, isso é importante quando se vai ler uma obra de época, uma obra que está datada. É importante saber o que aquela palavra significava naquele momento, que não é necessariamente o que ela significa hoje. Eu defendo o dicionário como um auxílio. E eu defendo o dicionário como aquela atividade que você tem fora da escola. Eu considero que a escola não é suficiente, já disse isso, e a escola não é suficiente porque não há tempo hábil para se dominar a língua, mesmo que você tenha português em todos os anos do ensino fundamental e do ensino médio. E não é suficiente porque a escola, como ela é concebida nesse estágio do capitalismo, ela tem um alto
padrão de descarte de informação. Não existe uma interação suficiente entre professor e aluno devido a como o sistema funciona, por mais que o professor se esforce, para que se forme uma ligação em que o aluno aprenda de fato. O aluno mantém informações na memória temporária do cérebro para passar na prova, mas de um ano para outro essas informações são descartadas. Então eu já vi isso acontecer e já acontecia na minha época, do aluno chegar no novo ano letivo e mudar de professor, ou o professor retomar e fazer aquela pequena revisão no início do ano. O professor diz o seguinte: olha, vocês se lembram quando a gente estudou crase? Mas a gente nunca estudou crase. E eu não serviria para ser professor nesse sentido, porque eu olharia para o cara e falaria: olha, nós estudamos sim, você estava aqui, você usou na prova e é inadmissível que você nem se lembre de que essa aula tem existido. Mas é isso que acontece porque é assim que funciona esse sistema de ensino conteudista. Você leva o aluno a consumir grandes blocos de conteúdo para passar de ano, mas ele não interage com esses blocos de conteúdo de maneira a formar uma memória permanente. Eles estão tão distanciados da realidade do aluno, e nesse sentido, professores que conseguem quebrar essa barreira e fazer com que o aluno entenda a língua, a história ou a geografia em sua própria realidade, e que ele consiga fazer essas pontes, esses professores estão criando conhecimento permanente. Se o professor se limita por uma questão de tempo e de pressão do sistema a simplesmente repassar os conteúdos, esses conteúdos vão ser descartados do cérebro do aluno assim que o ano terminar. E ele vai voltar no ano seguinte com o cérebro limpinho e sem capacidade para continuar daí para frente. Então, muitas vezes os professores tornam a repassar os conteúdos e o aluno se forma sem saber distinguir C cedilha de duplo S, sem saber usar acentos, sem saber o básico para escrever. E como a maior parte das pessoas hoje em dia não tem o hábito de leitura, e quando tem, se limita a textos muito simples, é claro que ela não cria o hábito de ver certas palavras escritas. Se a pessoa nunca vê determinadas palavras escritas, o cérebro não grava. E se o cérebro não grava, quando a pessoa vai escrever, ela escreve errado. Quando ela vai ler, ela não entende o significado. Todos esses são problemas superáveis. São problemas superáveis se nós tivéssemos um sistema de ensino menos conteudista e menos produtivista, menos capacitista, que fosse mais próximo do aluno e da realidade dele, aí sim, próximo da realidade. Ser próximo da realidade é poder inserir o conhecimento na realidade do aluno para que ele de fato aprenda, e não ser solidário com a realidade dele, passar a mão na cabeça e dar nota mesmo se ele escreveu errado. Eu considero isso de um paternalismo atroz. Mas é o que acontece muitas vezes. Então, para mim, não existem palavras difíceis. Uma palavra que eu não conheço é um desafio. E a partir do momento em que eu passo a conhecer essa palavra, ela faz parte do meu eu. Ela faz parte da minha realidade. Ela se torna mais uma porta para que eu analise o mundo. Ela se torna mais uma ponte de ligação, não só com o conhecimento, mas com a realidade material.
porque não adianta vivenciar a realidade material com os sentidos. É a linguagem que dá sentido à realidade material. Não é à toa que nomear, classificar, identificar é o início de toda a ciência. É para pensar nisso. É para pensar que se você tem um ministro que escreve errado, tem alguma coisa muito errada, não só com esse governo, mas com o sistema como um todo. Não é para rir de quem escreve errado, não é para criticar, não é para xingar, não é para. E eu estou falando para. Eu deveria estar falando para. Eu estou usando um coloquialismo. Porque eu estou no Ponderações, e o Ponderações é meu diálogo com vocês, ele não é uma aula. Então, a gente não deveria nunca usar a linguagem para excluir as pessoas. A gente não deveria nunca usar a linguagem como um fator de superioridade intelectual. A gente deveria lutar para que todas as pessoas do mundo, do planeta, para que todo ser pensante tivesse acesso a todos os níveis possíveis de linguagem. É uma utopia? É, mas ela começa em algum lugar. Ela começa provavelmente você acordando a pessoa para a necessidade de se expressar. Porque quando a pessoa for se expressar e não encontrar palavras suficientes, ela vai querer aprender mais palavras. E nesse sentido, eu considero um desserviço e um absurdo toda essa produção de literatura, entre muitas aspas, de gente que está em evidência, de youtubers famosinhos, influencers famosinhos, que são pessoas que nunca leem nada, que elas abrem a casa para os outros e você não vê uma estante de livros, quando muito você vê 2 prateleiras cheias de Harry Potter e coisas similares, e de repente essa pessoa está escrevendo um livro com o auxílio de um ghostwriter, evidentemente, que vai transformar esse livro em algo tão pasteurizado, tão simplificado, que qualquer um vai poder ler. E aí a pessoa que está lendo e está entendendo, porque ali de fato não há nenhum desafio linguístico, nenhum desafio intelectual, ela vai sentir que ela pode ler. E isso é só um primeiro passo. Isso vai fazer com que a pessoa faça comparações absurdas, que ela pegue um livro mais elaborado e ela diga, olha, essa pessoa é arrogante, porque ela escreve de um jeito que eu não entendo. Por que ela não escreve como esse outro aqui? E aí eu quero deixar essa minha percepção para vocês. Aquele cara que escreve tão simplificado para que você entenda, ele não está te ajudando. Ele está sendo condescendente com você. Ele está dizendo para você, olha, eu sei que você não pode ir além desse patamar, então eu vou deixar você nesse patamar se sentindo confortável. E toda a vida, eu sempre vou me lembrar muito mais dos professores que me desafiaram do que daqueles que me disseram, olha, você chegou no seu limite, pode ficar feliz aí nesse mundinho que você tem. Eu não defendo professores que fazem bullying. Eu sofri na mão de alguns professores profundamente escrotos. Mas eu defendo aqueles professores que desafiam você, que com todo o carinho, com toda a dedicação, com toda a amizade possível, eles vão te fornecendo desafios e vão te guiando nesses desafios, e quando você vê, você já superou mais uma etapa. Na ausência de possibilidades dentro do sistema de agir dessa maneira, muito do trabalho acaba tendo que ser feito por nós mesmos. Muito do trabalho acaba sendo solitário e autodidata. E o autodidatismo tem seus perigos. Ele pode criar pessoas
que conseguem ler, mas não conseguem entender a dimensão conceitual de certos livros e acabam falando e afirmando categoricamente coisas que não entendem. O autodidatismo sem interlocução, o autodidatismo totalmente solitário, pode induzir a erros de aprendizado. Por isso eu recomendo que se interaja, por isso eu recomendo que se pergunte, por isso eu recomendo que se procure na internet. Existem professores muito legais, com canais, que dão aulas maravilhosas e que, se você pergunta, eles respondem. Essa interlocução é extremamente importante, esse contato, essa maneira de conduzir o aprendizado de alguém que está distante. Então, finalmente, para encerrar, não existem palavras difíceis. Existem as limitações que o sistema de ensino, nessa etapa do capitalismo, impõe para todos nós. O aprendizado é permanente. Um diploma não significa que você domina totalmente. O aprendizado tem que se perpetuar. E a única maneira de aprender é admitir que não se sabe. É pensar que sempre se pode aprender mais. Não é ter a humildade abjeta dos que se prostram diante de alguém que consideram superior. É ter a humildade de dizer: esse outro ser humano é meu irmão. Eu posso aprender com ele e ele pode aprender comigo. Se nós dois nos dispusermos a superar todos os rótulos, todas as diferenças sociais, tudo aquilo que a sociedade fez conosco. E é isso. Eu recomendo a leitura de dicionários. É divertido, é interessante, é surpreendente. E eu recomendo que se tenha dicionários por perto quando se lê um texto que não se conhece, que não se domina, quando se passa de uma linguagem para outra. Eu recomendo que se consulte professores, eu recomendo que não se perca contato, eu recomendo que não se deixe a sociedade capitalista calcada na opressão de classe, de raça e de gênero nos colocar em um determinado escaninho e de nos limitar a esse mundinho e nos transformar em solidões cristalizadas. Eu espero que tenha sido produtivo, mas para o fim do mês eu vou fazer o Interlocuções, esse mês com a antropóloga Manuela Carneiro da Cunha, e aquele livro maravilhoso Negros Estrangeiros. E se cuidem. Quem puder fazer o isolamento, continue fazendo. Quem não puder, tome todos os cuidados possíveis e imagináveis. A pandemia não acabou. Não é porque a gente está de saco cheio que tem que sair por aí barbarizando. Bares, praias e parques vão existir daqui 1 ano, daqui 2, talvez não os mesmos, talvez não do mesmo jeito, mas por favor, se cuidem, porque se cuidar é cuidar dos outros, e sem os outros nós não somos nada. Então, até a próxima.